Doutor Ézio Vestina, é hora de análise, é hora de opinião na nossa bancada, analisando os principais assuntos desta quinta-feira. Doutor Ézio Vestina, bom dia, doutor. Satisfação imensa falar contigo, como acontece todas as quintas-feiras. Bom dia, doutor Ézio. Bom dia, Oliveira Júnior. Bom dia a todos os nossos seguidores que nos acompanham e interagem conosco nas mais variadas plataformas que têm acesso ao nosso portal RMS News. Estamos aqui para mais um dia de análise, verificação dos assuntos principais, coisas que interessam para Sorocaba e não menos para toda a nossa região. Tem uma garrafinha de água aí, doutor Ézio, investindo no seu lado? Porque eu tenho a minha aqui, ó. Graças a Deus, o nosso SAI ainda está fornecendo uma água muito boa, limpa, e que, nesse momento, muito importante se hidratar. Muito importante. Pegando o gancho da sua última fala, aquela calçada dá para passar uma vassoura ali na garagem, no corredor lateral, tudo isso dá para dar uma passadinha de vassoura, recolher o lixinho na ponta e guardar este líquido maravilhoso fornecido pelo SAI para a nossa higiene pessoal e também para a nossa absorção, que é essencial. A lavagem na calçada é importante, mas ela não é essencial. Dá para esperar um pouquinho. O próprio carro dá para esperar mais um pouquinho. A garganta tá dando uma coceirinha aí agora, doutor Ézio? Dá uma coceirinha. Pode tomar uma aguinha aí, porque eu já fiz. Aproveitei. Você sabe que jornalista com formação de radialista é um improviso, né? Então eles aproveitam sempre dá um jeitinho. E daí eu chamei o senhor, falei da água um pouquinho antes, falei, ó, dá pra mim tomar até uma aguinha no ar, daí o pessoal vai ver que eu tô tomando uma água, tal. Mas sabe, Oliveira, você principalmente, você veio da rádio. E na rádio, evidentemente, que tem a voz e a imagem não tem. Ou pelo menos não tinha. Agora está começando a ter também. Mas E a gente sempre se acostumou com o formato do jornalismo, nas televisões, aquele formato robótico. Aquele cara que não bebe água, aquele cara que não tosse, aquele cara que às vezes nem sorri. É verdade. E não é verdade. Esses dias você mostrou para mim a fita crepe aí que salva todo mundo, né? Tá por aqui. Então, eu estou gostando muito desse formato trazido pela internet, porque ele também está humanizando o jornalista. O jornalista deixou de ser aquele robô para passar a ser um ser humano. Essa integração, essa possibilidade de interagir para o público entender, olha, eles falam, eles pensam, eles analisam, mas eles também bebem água, eles também sorriem, eles também arrumam a gravata. É muito interessante, eu estou gostando muito desse formato. Para quando eu assisto um jornal, que eu também assisto, eu vejo que a pessoa que está falando ali do outro lado também é um ser humano, não é um robô que simplesmente fica lá soltando o que mandaram ele soltar. Aliás, ontem eu estava assistindo, eu gosto muito de ouvir, até o horário que eu estou fechando as matérias aqui, aquele jornal da manhã da Globo com o Rodrigo Bocardi. Jovem Pan? Não. Esse jornal aí da Jovem Pan ainda tem minhas restrições na atualidade, viu, doutor Ézio Vestina? Lex falou Jornal da Manhã. Jornal da Manhã é o nome do jornal da Jovem Pan. Você tá certinho, viu, doutor Ézio Vestina? É um jornal que sempre foi referência. Ultimamente eu tô meio cabreiro com o pessoal. Mas o pessoal do Jovem Pan, eu conversava com a Cida Muniz. Aqui a gente pode bater um papinho, como você disse, dá pra sair um pouquinho, né, da pauta. Eu conversava com a minha amiga Cida Muniz, afiliada da Jovem Pan dias atrás, e dizia pra Cida, ó, Cida, aquele jornal o Pingo nos Is, é uma opinião minha, eu tenho lá minhas restrições em relação à forma como eles vêm conduzindo. Daí a Cida falou, não, Oliveira, ouça o Jornal da Manhã da Jovem Pan, porque eles mantêm a linha... E eu ouvi, e na última terça-feira eu encontrei a Cida na Câmara, daqui a pouco eu vou encontrar ela novamente, e disse, ô Cida, realmente eu ouvi o Jornal da Manhã da Jovem Pan, ele mantém uma linha que você consegue ter um equilíbrio entre a informação, ela permanece ali
dentro do núcleo legal. Gostei, Cida, falei pra Cida, né? E, aliás, um abraço para todo o pessoal da Jovem Pan Sorocaba, nosso querido Kiko Pagliato, Cida Muniz e todo o pessoal, né? E que eu tenho uma grande referência que nos deixou saudade, que foi o nosso querido José Roberto Herculin, que nos deixou nesse período de pandemia, não pela Covid, mas justamente por um infarto fulminante. Mas, doutor Ezio Vestina, então, daí eu ouvia. Vou voltar agora para Globo, tá, doutor Ezio? Agora eu vou voltar para Globo. Eu ouvia o jornal da Globo, pela manhã com o Bocardi, e ele conversando com as repórteres ali sobre a questão. Nós tivemos um momento essa semana do paralisação do transporte coletivo em São Paulo, criou um problema, e a jornalista falou: olha, eu fui na SP-Tran fazer o meu cartão, porque eu uso o transporte coletivo. Apareceu mais uns 2 ou 3 jornalistas com a mesma colocação. Falei, isso é importante. As pessoas precisam saber que não é da maneira, ou seja, aquele mundo fantasioso que a gente viveu lá durante décadas, né? A internet, ela quebrou essas barreiras a ponto hoje, por exemplo, dos jornalistas virem a público através das redes sociais e do próprio canal falar, gente, seguinte, aqui é assim, nós vamos para casa. Ontem o camarada estava andando pelas ruas de São Paulo, de repente surge um edifício. Daí o Bocardi entra lá e fala, viu, eu morava ali em cima, meu pai saía para trabalhar naquele andar, para um pouquinho aí, naquele andar eu morava e ficava soltando pipa ali, doutor Ezio Vestina. Nós somos gente como qualquer, né? Gente como a gente, e é assim mesmo. Isso é bom para o nosso internauta saber um pouco dos bastidores. Dias atrás, por exemplo, uma das nossas integrantes da nossa equipe me viu numa preliminar apenas com o meu... Ou seja, eu estava de camiseta trabalhando nos bastidores e ela recebendo a minha imagem. Ela falou, Oliveira, como eu estou estranhando, eu estou acostumado só a ver você de paletó, de terno e gravata, nunca te vi assim, né? Eu falei, eu sou gente, eu durmo, eu como, eu levanto, eu sorri, eu durmo, eu choro. Doutor Ezio Vestina, vamos em frente. Vamos em frente, 7h52, é bom a gente descontrair um pouquinho, né? Dentro desse contexto e contar um pouquinho dos bastidores. Vamos lá. Está na pauta da sessão extraordinária da Câmara de Sorocaba prevista para hoje, 9 horas da manhã, discussão do projeto de lei que pretende alterar uma lei municipal para desobrigar empresas interessadas em instalar postos de combustíveis na cidade a não apresentar documentos em que se comprometem a seguir as convenções coletivas do setor. Esse projeto havia saído de pauta devido à apresentação de emendas. O texto em vigor, ele estabelece que o funcionamento de posto de combustível em Sorocaba só será autorizado pela prefeitura mediante a apresentação da declaração do Sindicato dos Trabalhadores em postos de serviço e combustíveis derivados de petróleo de Sorocaba e região, atestando que as contratações dos funcionários serão efetuadas de acordo com convenções coletivas da categoria. O vereador Vitão do Cachorrão, Republicanos, autor do projeto, afirma na justificativa da iniciativa que essa exigência prevista na lei, ainda em vigor, abre aspas, viola frontalmente o princípio da livre iniciativa ao condicionar uma atividade econômica à apresentação de uma declaração de sindicato de trabalhadores. Para o vereador, a norma restringe indevidamente a implantação de empreendimentos comerciais, potencial de geração de empregos na cidade. Doutor Ezio Vestina é especialista na área trabalhista. Pode falar para a gente um pouco mais, até antes da aprovação do projeto. Oliveira, o projeto vem bem a hora. Boa hora, por quê? Porque, veja bem, você não pode condicionar a atividade econômica a um sim ou não do sindicato da categoria que operacionaliza aquela área que vai ser operacionalizada pela empresa, né? E o que acontece? Eu dependeria de um alvará, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, ou uma autorização
do sindicato para ver se eu poderia abrir um posto de gasolina. Então, eu tinha que mostrar que o meu posto de gasolina está de acordo com a convenção coletiva daquela categoria. E eu acho que não, Oliveira. Eu acho que a atividade econômica dela deve ser implementada. Uma vez implementada e estando ou não inserida dentro de um contexto trabalhista, de acordo trabalhista ou de convenção coletiva que congrega uma empresa ou um conjunto de empresas ou de setor, cada pessoa ou cada sindicato que sentir que uma determinada empresa ou um conjunto de empresas de um setor não está cumprindo aquilo que foi estabelecido na Justiça do Trabalho, denuncia isso, quer no Ministério do Trabalho, quer na própria Justiça do Trabalho. Agora, você condicionar a abertura de uma empresa à convenção coletiva da categoria, eu acho que nós estamos aí pegando o rabo, e o rabo está chacoalhando o cachorro. Você está entendendo? Porque você não pode, no momento que nós estamos tentando sair de uma pandemia, você tem que recrudescer a economia, você tem que gerar emprego para os milhões de pessoas que se desempregaram por conta da pandemia. Você tem que quebrar barreiras, você tem que construir pontes. E não ficar falando, se você não me trouxer aquele papelzinho assinado pelo bispo de Marte, você não abre a empresa, viu? Peraí, como é que eu vou conseguir pegar o papelzinho assinado pelo bispo que vai rezar uma missa lá em Marte? Eu não consigo. Ou então não dá. Você começa a atrapalhar a atividade econômica. E aí, nós sabemos, Oliveira, nós precisamos do empreendedorismo, nós precisamos do empreendedor, nós precisamos das novas iniciativas, daquelas pessoas que têm coragem de apostar o seu dinheiro, a sua energia para gerar emprego para outras pessoas. Se você começa a fazer isso aqui em Sorocaba, com todo respeito aos nossos irmãos de Votorantim, que também precisam, mas Votorantim vai falar, viu, aqui nós não temos essa lei. Salto de Pirapora, Salto, Itu, Porto Feliz, com todo respeito às nossas irmãs da região, que também precisam. Mas é aí que entra o legislador, aí que entra o administrador. Olha, eu não vou atrapalhar os negócios da nossa região, apenas vou facilitar os negócios da minha cidade. Correto. Entendeu? Agora, você fica criando obstáculos, criando barreiras. É lógico, eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou pegar o meu investimento, eu vou pegar a minha capacidade de empreender e vou procurar alguém que seja disposto a facilitar isso para mim. É simples assim. Doutor Edson Vestini, eu vejo essa lei mais como uma daquela que a gente diz, uma jabuticaba, né? É uma jabuticaba. Jabuticaba é aquela fruta que só dá no Brasil, né? Essas são coisas que acontecem só na Câmara de Sorocaba. Eu entendo o seguinte, não sei se a sua opinião vai nisso. Já existe lei que acaba protegendo no seguinte, ou seja, leis que acabam regulamentando a instalação de postos de comércio em determinadas áreas da cidade. O próprio plano diretor estabelece isso. Não é que deve chegar, quero instalar aqui, vou instalar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O plano diretor estabelece, aqui pode ter posto de combustível, aqui pode ter escola, ao lado de uma escola não pode ter posto de combustível e tudo mais. Essa é uma questão. Distância entre um posto de combustível e outro. A gente discutiu. Se ele não está muito perto de manancial, por causa de um possível vazamento de combustível afetar o manancial, tudo isso é regulamentado. Exato. Agora, você deixar a atividade econômica na mão do sindicato, o sindicato dizer se pode ou não pode, aí eu acho um pouco exagerado. E nesse caso aqui, doutor Edson Vestini, tem o próprio Ministério que não é mais Ministério, não sei, agora acho que voltou a ser Ministério do Trabalho, né, que tinha deixado de ser, depois, né, o Ministério do Trabalho, se é que funciona em pleno desenvolvimento, mas eu acredito nos servidores que ali estão, porque inclusive nós tivemos
Nós tivemos entrevistas, você me apresentou, acho que é Roque, né? Não fala a memória. Roque, nosso amigo. É um fiscal de excelência, né? Aqui em Sorocaba. O Ministério, vamos falar, as leis trabalhistas, elas garantem, né? A fiscalização, se uma convenção coletiva está sendo cumprida ou não, né? Então, existem outras maneiras de você observar isso, mas não no alvará de construção que não tem nada a ver, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira. E parece que, na sua análise, é isso que segue. A seguir esse pensamento, em breve nós não poderemos estar aqui, Oliveira. Exato, não tem nem dúvida. Nós teremos que pedir para o sindicato dos jornalistas, dos jornaleiros, para ver se nós podemos ou não podemos estar atuando. E não, nós temos que ter aí as autorizações do Ministério da Comunicação, mas não depender do sindicato, da categoria, para ver se nós podemos estar aqui ou não. Claro. Você mesmo conseguiu o nosso registro junto ao Ministério do Trabalho, tem na minha carteira de trabalho lá o registro de jornalista que você oportunizou para mim e para outros colegas. Então, eu acho que já tem os órgãos próprios para que nós estejamos aqui. Tá certo, doutor Ézio Vestina, advogado, jornalista, por isso que ele é assim. Daí ele agora termina assim, simplesmente assim. Ok? Você já percebeu essa frase de efeito do Dr. Ézio Vestina? É aquelas frases que jornalista cria, né? Para marcar, para carimbar, né, doutor Ézio Vestina? Vamos para outra aqui, doutor. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu a concorrência que tem como objetivo a contratação de empresa para execução de coleta de resíduos sólidos, domiciliares comerciais. Gente, lindo o termo, né? Resíduos sólidos domiciliares. É o lixo da porta da sua casa, ok? A decisão ocorreu na terça-feira. O contrato que esse processo deve originar é de 200 milhões de reais. A abertura dos envelopes com as propostas para o certame estão previstas estava prevista para amanhã de ontem, entretanto foi cancelada. A Prefeitura de Sorocaba ainda não se manifestou sobre a questão. O Tribunal de Contas do Estado é fruto de uma representação, a decisão é fruto de uma representação contra o processo denunciado pela empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Limitada. No documento protocolado, a Corte de Contas, a empresa alegou prazo curto para a implantação dos containers, descumprindo decisão do Tribunal de Contas que determinou a apresentação de cronograma de implantação prevista dos objetos para 180 dias iniciais do contrato. Vou cantar uma bola para você aqui, doutor Ézio Vestina, sem qualquer tipo vamos dizer, de informação, de detalhes. Eu quero crer que o relator olhou para isso daqui e falou: esse negócio aqui pode favorecer a empresa que está presente na cidade com o tal contrato emergencial. Ela já está instalada, ela atende os requisitos. Gente, é por aí que os analistas pegam. Então o pessoal, não. Eu só de ler aqui, viu, doutor? Agora, contigo aqui. Li aqui, tive fiz essa leitura. O relator olhou lá e falou: viu, esse prazo aqui, a única beneficiada é a empresa que está aí, ok? Já está tudo instalado. Ela cumpriu o prazo, atendeu a exigência, ok, vida que segue. Aí que entrou a justiça, quero crer, doutor Ézio Vestina. Prazo curto para a implantação, principalmente de containers. Você veja bem, o nosso judiciário, e a gente nunca pode jogar tudo na mesma vala, né, vala comum. O nosso judiciário, ele tem várias especialidades. Uma das especialidades dele, que exatamente não é bem um tribunal judiciário, mas é sim também dentro dessa linha, Tribunal de Contas. Ele trabalha com isso aí, e ele cuida disso aí. Bom, o Tribunal de Contas do Estado pressupõe que cuida de todo o Estado. E não é a primeira vez. Ele deve ter se deparado com isso. Isso deve ser uma coisa meio que corrente, meio habitual lá na mesa das pessoas que decidem
no tribunal, dos desembargadores do TCU. Então, o que aconteceu? A única explicação razoável que nós podemos alcançar é exatamente isso. Nós temos uma empresa operacional aqui e ela quer continuar. Tá bom. Então, o que eu faço? Eu faço um certame criando certas dificuldades para aquelas pretendentes que não sejam dificuldades para quem já está instalado. Então, as que querem entrar não conseguirão, porque não vão conseguir acompanhar uma empresa que já está operacionalizando, já tem seus contêineres instalados, o número de 180 dias para ela é fácil resolver, porque ela já tem a quantidade de contêineres, ou falta um ou outro para colocar, né? Então, eu acho que é isso. Evidentemente que a decisão é liminar, ela é cautelar apenas para que a prefeitura preste as informações, tanto que o setor jurídico da prefeitura está ainda analisando a situação. E eu quero crer que a prefeitura de Sorocaba ela vai aceitar a orientação do TCU e vai abrir um outro certame dentro das normas também já anunciadas pelo próprio TCU. O TCU já mesmo trouxe para falar, você tem que dar um prazo para quem vai entrar, né? Então, agora, uma coisa que me chamou a atenção, lendo esta matéria e vendo você comentar aí, é a questão dos 50% de garantia. Sabe, Oliveira, até dar um prazo para a empresa colocar os contêineres, tal, eu até sou favorável à reclamação da empresa que entrou com a reclamação. Agora, eu acho que uma empresa que vai prestar um serviço num valor vultuoso desse, ela tem que ter lastro financeiro patrimonial, né? Então, você pode ver que são duas as reclamações dessa empresa. Uma é o tempo para poder distribuir os contêineres, 180 dias, e também a questão dela prestar uma garantia de 50% aí para a prefeitura. Eu não sei, Oliveira, a questão da garantia talvez você não discutir, mas que eu acho que é necessário ter, porque a gente já viu ao longo da nossa vivência como advogado e como formador de opinião, jornalista e tal, e tem muito picareta que ganha licitação aí, promete trabalhar por qualquer valor, pega um valor do ente público e dá no pé, larga a prefeitura a ver navios, larga os funcionários a ver navios, os funcionários às vezes acionam a própria prefeitura que acaba tendo que pagar os funcionários daquela empresa e o cara pegou dinheiro e foi embora. Então, eu acho que a garantia para você entrar num certame, eu acho que não está totalmente errado. O poder público tem que, sim, se garantir, até porque nós temos que lembrar, Oliveira, que o dinheiro do poder público não é do poder público, é nosso. Aliás, nós temos a Gomes Lourenço, que já não deixou aqui haver navios, né? E é desse setor. Agora, o que tem que se ver, doutor Edson Vestini, eu não tenho essa informação, se esse 50% está compatível com a lei de licitação, né? É uma outra questão. Outra questão. Que tem que se ver se é compatível ou estão exigindo aquilo que não é compatível com a lei. Existe também um outro instrumento que é o seguro. Né? Pelo menos na construção civil existe esse instrumento do seguro, ou seja, você para poder ganhar uma licitação, você tem que contratar um seguro que num caso de abandono o município não seja prejudicado. São esses cenários que talvez aí tem que ser melhor esclarecido, né, doutor? Sim, porque eu acho o seguinte, não é errado a prefeitura abrir, não é errado as pessoas se interessarem pela licitação, está tudo dentro de uma legislação. Nossa lei, ela já é bastante restritiva, a lei 8.666, ela já é bastante restritiva para você. O poder público torna o poder público até moroso, às vezes, para conseguir contratar alguma coisa que precisava ser mais rápida. Mas eu penso assim, no campo da garantia ao poder público, eu acho que a empresa que vai se colocar na busca de ganhar aquele certame, ela tem que trazer certa garantia, segurança para o órgão público contratante. E o órgão público contratante não pode abrir mão disso.
Agora, evidentemente que neste caso em particular que nós estamos comentando, nós temos que ver se não está descambando, como talvez seja essa a interpretação ou primeira visão do desembargador, para o favoritismo de uma em detrimento de outras. Daí é outra questão que o desembargador está meio alerta lá. Ô, doutor Ezio Vestina, eu falei da Gomes Lourenço, né? Mas a gente sabe que isso aí acontece em todo o país. Infelizmente é assim. Tanto é que nós estamos no ranking de um dos países mais corruptos do mundo. Infelizmente, porque justamente por esses esquemas aí que a gente já conhece e já viu essa história ser contada muito recentemente. Mas ontem eu estava, não entrando no mérito, né, da questão, mas ontem eu estava vendo, só como até linka as mutretas que existem. Ontem eu estava vendo aquele camarada lá do Citibank, acho que é, né, na CPI, daí o relator perguntou para ele assim, qual que é o porte da sua empresa? Não, minha empresa é uma empresa de pequeno porte. Mas você deu garantia para a compra desse montante de vacina? Tal? Dei. Mas o que é uma empresa? Qual foi o faturamento da sua empresa nesse ano? Não, até agora 600 mil reais. Eu falei, puxa vida, mas o Citibank é algo que é uma empresa que a gente conhece de anos. Daí ele falou, não, mas daqui é uma pequena empresa, 600 mil reais. Mas qual que são as garantias da sua empresa? São 3 trilhões de reais. Daí tem toda uma operação que a gente... Então o relator falou, espera um pouquinho. Mas isso é pequena empresa? Ô fulano, até brincou com o líder do governo que estava lá. Você que é especialista, explica. Nem o líder do governo segurou aquela. Falou, doutor, seu presidente, não dá, né? Mas isso é os esquemão que existe por aí, que a gente sabe, independente de governo. A gente conhece as histórias. Voltando, daí a gente acha que está muito distante da gente... E em alguns momentos está bem no nosso núcleo, na nossa cara, né, doutor Ezio Vestina? Esse processo, por isso que a gente tem que estar atentos, né? Sim, e o dinheiro... Veja bem, Oliveira, não existe dinheiro público, existe o dinheiro que as pessoas deram para o poder público para fazer. Como que as pessoas dão o dinheiro? Através dos seus impostos, taxas, encargos, assim... O poder público arrecada o dinheiro que cada um de nós. Aí você vai falar, mas eu sou pobrezinho, eu não pago. Paga imposto, sim. A hora que você compra um arroz, um feijão, um leite, uma gasolina, a hora que você acende a luz da sua casa... Um pirulito. Uma bala está embutido lá. Então, não tem essa do cara falar, é ele que pagou imposto de renda, ele que tem que se preocupar. Não, o imposto de renda é mais um imposto. Nós temos uma imensidão deles. Não tem nem dúvida, doutor Ezio Vestina. E assim a gente vai tentando construir esse Brasil, né, doutor Ezio Vestina? Desculpa até, mas é importante que às vezes a gente fica meio assim. Nossa, mas o TCU... Não. Eu acho que nesse caso, o TCU fez o que tem que fazer. Nós temos que entender que o TCU está lá, não é só para escrever na placa lá do prédio, é o Tribunal de Contas do Estado. Não, ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Está errado, está suspeito, dá uma parada, vamos analisar, depois bola para frente. E tem que fazer mesmo, porque, como diz, desse veneno nós já provamos com a Gomes Lourenço, né? Desse veneno nós já provamos com a TCS. E quem paga agora a conta somos nós. Um abraço, doutor Ezio Vestina, até a próxima semana. Até a próxima, Oliveira. Feliz de ter participado com você nesta edição. Um abraço a todos os nossos seguidores. E cada dia que a gente encontra para a rua aí que fala, olha, puxa, assisti lá, não consegui assistir na hora, mas depois você colocou o link, assisti mais tarde. Puxa vida, gostei daquilo. Mas você tem que observar da próxima vez. Da próxima vez eu observo. Um abraço, Oliveira. Um abraço, doutor Ezio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil, família, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, todas as quintas-feiras aqui com a gente. Mas esse comentário, essas observações, esse nosso bate-papo, aqui não tem dono da razão, né? A gente vai trocando uma informação, conversando, tentando entender, compreender, como na mesa do restaurante, né, doutor Ezio Vestina?
Vestina, como na mesa de um bar, as pessoas conversando tranquilamente ali. Como que é isso, Vestina? Como que é isso? Ah, Vestina, eu não concordo, não. Então me traz mais um refrigerante aí, no meu caso, né? Tem aquele que já gosta de uma birita, né, doutor Edson Vestina? E vai conversando, vai levando. O importante é a compreensão de todos nós, neste cenário que vivemos, porque somos nós que pagamos, somos nós que no dia a dia contribuímos para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país.